Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que nós já falamos anteriormente e vamos recordar e aprofundar nossos conhecimentos sobre esse assunto. Hoje nós falaremos sobre os textos jornalísticos, tá? E vamos conhecer um pouquinho melhor o jornal impresso, explorar e verificar as características de um jornal. Mas antes de começarmos, vamos refletir um pouquinho. Existe somente o jornal impresso? De que forma nós podemos encontrar um jornal? Pensem um pouquinho antes de continuarmos. Nesta aula, iremos trabalhar com a habilidade de ler e compreender notícias, cartas de leitor, comentários, posts, entre outros textos do campo da vida pública. Outra habilidade importante também é a habilidade de ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluências, gêneros textuais variados. É importante vocês saberem que quando nós falamos em texto jornalístico, não estamos nos referindo somente ao texto que está naquele jornal impresso. Sempre que falamos em texto jornalístico, estamos falando dos diversos textos, dos diversos gêneros que circulam no meio social, tá? Como a notícia, a reportagem, alguns outros gêneros como cartoons, tirinhas, crônicas, também são encontradas em jornais. E os jornais, eles podem aparecer tanto na versão física, que é o jornal em papel, quanto na versão digital, que é aquele que eu já apresentei para vocês anteriormente, que é onde a gente consegue ter acesso ao conteúdo de forma digital, lendo por um computador, por um tablet, por um celular, e até mesmo um jornal pode aparecer na forma visual, ou seja, através dos telejornais, que são os jornais falados que nós assistimos pela televisão. Embora agora remotamente nós não tenhamos como fazer uma roda de jornal, nós vamos discutir oralmente sobre o assunto, onde eu irei apresentar para vocês algumas ideias do texto jornalístico, do jornal, as características e a estrutura de cada gênero que aparece. Depois nós discutiremos através do grupo. Falaremos então agora um pouco sobre a roda de jornal, certo? Em épocas anteriores, foi entregue no material de vocês esse jornal impresso. Podem observar que todos vocês têm na casa de vocês. E nós vamos utilizá-lo nas aulas para explorar, identificar as características e analisar um pouquinho desse jornal, tá? Por quê? A estrutura é como todos os outros, então, tendo o jornal impresso, ele na sua forma física, irá facilitar a nossa compreensão. Esse jornal foi um jornal feito pela Faculdade Futura, tá? Em parceria com a Diretoria de Ensino da região de Votuporanga, tá? E foi distribuído para algumas escolas. Esse jornal, ele foi elaborado no ano de novembro de 2019 e foi a segunda edição dele. Essa informação nós encontramos aqui, ó. Segunda edição, novembro de 2019, tá? Só que ele, se vocês observarem, veio sem nome, tá vendo? Jornal sem nome. Por que será? Porque ao os estudantes trabalharem, fazerem a leitura, a ideia de que cada estudante desse um nome para o seu jornal. Por se tratar de um projeto que a Faculdade Futura
fez em parceria com a Diretoria de Ensino de Votuporanga. Esse jornal ele tá bem curtinho, tá bem simplesinho, bem gostoso de fazer a leitura. Portanto, recomendo que todos façam. Mas se nós observarmos, a estrutura dele é o mesmo, tá? Temos a capa, o título do jornal, certo? Que é a primeira página. Temos a segunda página com o editorial. Temos a terceira página. Temos a quarta página. Temos a quinta página. Inclusive, temos um anúncio. Temos a sexta página. A sétima página. E finalizando, temos a oitava página. Claro que os jornais impressos, os jornais mais conhecidos, né? Aqui no nosso estado, por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo. Embora existam outros jornais, grandes jornais, as suas versões impressas são versões bem estendidas com muito mais páginas. Mas a partir desse, nós vamos ter uma noção do que é um jornal impresso e conseguimos analisar as características. A nossa roda de jornal hoje vai ser virtual, mas peço que vocês prestem bastante atenção, pois vamos estudar sobre o gênero jornalístico, tá? E as habilidades principais que vamos trabalhar é compreender a função social dos textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente, na casa, na rua, na comunidade, na escola e em diferentes mídias, impressa, de massa, digital, reconhecendo a situação comunicativa. Ou seja, por que é importante nós estudarmos sobre textos jornalísticos? Nós conhecermos o jornal para que a gente compreenda para que servem esses diferentes textos. Quais as funções de cada um? Para que eles servem na nossa vida, sendo que eles fazem parte do nosso cotidiano? Eles estão presentes na nossa casa, na rua, na nossa comunidade, na escola e em diferentes mídias que circulam na nossa vida. Por isso é importante saber para que serve cada um desses textos, tá? Cada um desses gêneros e a função deles. Nós também vamos aprender a identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto ou tema, demonstrando compreensão global, ou seja, todos os gêneros textuais eles têm ideia central, que seria o assunto principal, o tema principal. Então, nós vamos aprender através da leitura e identificar a ideia central desses textos. Vamos aprender também a ler e compreender notícias, reportagens, entre outros textos do campo da vida pública, ou seja, os diversos textos que aparecem na vida, na sociedade, na comunidade, na nossa rotina, no nosso cotidiano. E também vamos aprender a inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros, ou seja, através da leitura, da compreensão global, nós vamos aprender a identificar, a localizar, a interpretar as informações implícitas, que são aquelas informações que estão nas entrelinhas desses diversos textos. Jornal. O jornal é um suporte que comporta diversos gêneros, como por exemplo, notícia, reportagem, editorial,
artigo de opinião, carta do leitor, classificados, anúncio publicitário, coluna social, entre outros. Então viram que o jornal ele é um veículo de comunicação muito rico, muito amplo, pois dentro dele nós podemos encontrar diversos gêneros textuais. Explorando os jornais impressos, trago para vocês agora uma imagem onde é possível observar a composição de um jornal impresso, certo? É importante vocês saberem que todos os jornais são divididos em cadernos e editoriais e apresentam alguns itens, tá? Como manchete, chamada, charge e cadernos. Observando na imagem, nós temos aí a foto do jornal O Globo, certo? E nós temos a manchete. O que é uma manchete de jornal? É o título principal da notícia, geralmente chamada de manchete, que é aquela que vem com mais destaque, aquilo que vai chamar a atenção do leitor. Geralmente as letras são maiores, é a principal notícia daquele jornal e a mais importante, e ela vem justamente com aquelas letras maiores, mais centralizadas, para chamar a atenção do leitor. Posteriormente, nós temos o que chamamos de chamada, né? Que são nas laterais, geralmente nas laterais, ou inferior, né? Na parte inferior da página, da primeira página, que são uma forma de dar maior destaque a determinadas matérias, como se fosse um mini resuminho das matérias e das notícias que vão aparecer dentro do jornal, certo? Geralmente vem na primeira página ou na capa dos cadernos. Charge. A charge é uma ilustração parecida com o cartoon, mas que satiriza situações corriqueiras ligadas à temporalidade, ou seja, a charge é um desenho que traz uma crítica às situações polêmicas, às situações que estão ocorrendo no cotidiano das pessoas, assuntos polêmicos que envolvem às vezes política, cidadania, sociedade, e elas trazem humor. Já os cadernos são as partes dos jornais de editoria, que se divide por tema. Por exemplo, os jornais tem o editorial, tem o caderno de esporte, tem o caderno dos anúncios, o caderno da reportagem, certo? E é importante também vocês observarem que em todos os jornais, não somente nos jornais, mas os livros geralmente trazem também todas as imagens que aparecem. Embaixo das imagens vem escrito bem pequenininho, com letras bem pequenas. Essas letras são as legendas, tá? No caso dos jornais, a legenda explica aquela foto, aquela imagem. Agora, nós temos uma outra capa de um outro jornal, que é o jornal à tarde, o seu jornal tardio, do Rio Grande do Norte. Mas, observando as características, nós vemos que eles possuem a mesma estrutura, tá? O cabeçalho é onde vai o título do jornal, qual a edição, o ano de publicação, mês e ano de publicação, que é a data de publicação, editor-chefe, o número daquela edição, data, local, de onde está sendo elaborado aquele jornal. Nós temos também depois a manchete. Como eu falei para vocês, é a notícia principal. Geralmente ela vem com destaque, porque ela precisa estar em destaque, ela precisa chamar a atenção do leitor. Depois nós temos a chamada, que é um breve resumo sobre as notícias, tá?
Os jornais trazem também fotografias ou imagens, né, que dão ilustração e também servem para chamar a atenção do leitor. Como dito anteriormente, as imagens, as fotos têm as legendas, tá? Que fala de onde aquela foto ou foi retirada ou explica aquela foto, né? O que está acontecendo naquela foto. Isso auxilia o leitor a compreender, fazer a leitura da imagem. Temos as outras notícias, né? Geralmente, como eu falei, nas laterais ou na parte inferior da página, como se fossem miniaturas das notícias, para que o leitor, ao ler aqueles pedacinhos, aquelas miniaturas, eles tenham noção do que vai ser tratado dentro do jornal. E alguns trazem o rodapé, né? Que é a legenda utilizada na foto, certo? Agora, abrindo o livro Aprender Sempre, volume 3 do quarto ano, Língua Portuguesa, vamos abrir na página 4. Iremos encontrar aulas 1 e 2, onde falaremos um pouquinho mais e estudaremos sobre explorar jornais impressos. O que nós vamos aprender com essas aulas? Nós vamos conversar sobre a importância do jornal na vida das pessoas, explorar alguns jornais impressos para conhecer a sua organização e ler notícias que lhe pareçam interessantes. Lembrando, como estamos remotamente, no jornal impresso vocês têm um modelinho para vocês terem o contato com ele e saberem qual é a estrutura. Mas nós vamos analisar e explorar muito os jornais virtuais, certo? Como eu sempre falo para vocês nas aulas de língua portuguesa, o jornal Joca é um excelente jornal, um excelente veículo de comunicação, principalmente para a faixa etária de vocês, pois traz informações riquíssimas e de uma linguagem de fácil compreensão para vocês. No material, se nós observarmos, ele traz um gráfico, tá? Observando bem, inicialmente, fala que hoje em dia existem jornais impressos e digitais, que são lidos diariamente por muitas pessoas em busca de notícias. A Pesquisa Brasileira de Mídias, 2016, aponta que a versão impressa ainda predomina a preferência dos leitores. Então, observando esse gráfico, nós temos o seguinte gráfico. Pode observar que ele é redondinho. Esse tipo de gráfico é chamado de gráfico de setor circular ou gráfico de pizza, tá? Mas voltando agora um pouquinho para a língua portuguesa, o título desse gráfico é Meio pelo qual lê jornal, tá? Ou seja, por onde que as pessoas estão lendo o jornal. Essa pesquisa foi feita em 2016, né? E diz que as pessoas elas leem jornais em busca de notícias, tá? Mas por que uma pessoa busca notícia? Para se atualizar, para se informar do que acontece na economia, na sociedade, no Brasil, no mundo. Porque tudo que acontece na sociedade, todos os fatos, transformações, novidades, tudo influencia na nossa vida. Então, por isso, as pessoas buscam se informar, sempre estão buscando notícias de diversas formas. Então, analisando o gráfico, observe que a parte verde representa a versão impressa, ou seja, 66% das pessoas preferem o meio impresso, jornal físico, jornal mesmo de papel, para poder fazer essa leitura das notícias. Em amarelo, apenas 2% indicam que não sabe ou não quis responder. Em vermelhinho, são as pessoas que preferem buscar as notícias na versão digital, representando 20% de todas as pessoas. Ou seja, 20% das pessoas preferem ler através de um tablet, de um celular, de um computador,
acreditam ser mais prático. E, em Azulzinho, 2% dos entrevistados falam que buscam essas notícias, que se atualizam de ambas as formas, tanto pelo meio digital quanto pelo meio impresso. Agora, pense e reflita. Por que você acredita que as notícias, reportagens e outros textos jornalísticos são tão importantes na vida das pessoas? Que tipo de notícia é publicada em jornais impressos e digitais? Registre sua resposta na página 4 do caderno Aprender Sempre, volume 3. Agora, eu vou disponibilizar para vocês a versão digital do jornal Joca, edição número 155, para que vocês analisem a estrutura do jornal, vejam as características e daqui a pouquinho nós voltaremos para responder algumas questões.